Olá, meus amigos telespectadores, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao programa Noite Jurídica. A gente está tentando sempre trazer aqui convidados ilustres, especialistas no ramo, respondendo as diversas dúvidas que a gente está recebendo pela fanpage do programa. Muito obrigado pelas perguntas e até em vista das perguntas que são feitas, do que vem sendo solicitado pelo público, que a gente vai tentando trazer as pessoas para responder as indagações que são feitas. E hoje eu tenho um convidado do mais alto grau aqui de conhecimento, é um grande amigo. Eu vou passar aqui uns 10 minutos agora lendo o currículo dele, tá? Ele tem aqui um currículo extenso, viu, Orton? Um abraço aí para o Orton, para o Arthur, nossa equipe aqui fantástica da Cabo Frio TV. O nosso amigo aqui, ele é advogado, ele é membro da Associação dos Advogados de São Paulo, ele é especialista em Direito Civil e Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é mestre em Políticas Públicas e Processo pela Universidade Fluminense, a UF, né? Professor de Direito na Universidade Estácio de Sá, professor de Direito do curso de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, é o professor Felipe Zulo, que eu tenho um grande prazer de apresentar aqui para vocês hoje, e vai conversar com a gente sobre um pouquinho de direito empresarial, uma parte específica. Primeiro eu vou apresentar ele aqui. Felipe Zulo, muito bem-vindo ao programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. É com enorme satisfação que eu venho até aqui a Cabo Frio, né, para poder a gente conversar um pouquinho, na verdade. É a primeira vez, mas não vai ser a única não, hein? Vou convidar várias vezes para vir aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer de volta. Vamos lá. Não, com certeza. Sempre estou à disposição, né, para poder vir aqui e a gente conversar sobre esse tema específico da Ireli e outros demais temas também que se revelarem interessantes aí para a gente poder debater. Você já até falou aqui, porque já me perguntaram, às vezes alguém me pergunta, mas é Eireli, é Eireli, que afinal, como é que é esse nome? É Eireli? É Magali? Como é que é isso aí? Essa é uma questão interessante. Assim, brincaram comigo, inclusive, né, perguntando se isso era uma mulher. Não, a Ireli, na verdade, ela... Então não é Magali, não, né? Não é Magali, não é Magali. A Ireli, ela a expressão indica, na verdade, uma sigla, né, que significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Né? Então, o correto, né, ao meu ver, seria você dar a ênfase lá no finalzinho, na letra I, tá? Na Eireli, tá? Mas essa também é uma discussão que acaba não tendo consequência prática para a gente, não vai influenciar em nada um instituto se falar Eireli ou Ireli, então até porque é só tem uma problema. Sigla, né? É só uma sigla, não é o nome exatamente de alguma coisa, é uma sigla do que vem a ser essa junção de nomes, não é isso? Exatamente. Então a gente não precisa perder muito tempo com essa discussão semântica, né? Mas o que afinal é essa Ireli? Para que ela que constitui a Ireli? Para que ela serve? Em que ela ajuda as pessoas aí? Para que serve? Essa é uma questão bem interessante. O que é a Ireli? Né? O que é a Ireli? A Ireli, ela é a empresa individual de responsabilidade limitada. Okay? A grande novidade dela, na verdade, com relação a outros tipos, né, de exercício da atividade empresarial, é que ela admite apenas um único sócio. Então, esse único sócio, ele detém a integralidade do capital social. Então, é isso que fala lá o Código Civil, né? É a empresa individual de responsabilidade limitada, é aquela que tem um único sócio titular da totalidade do capital social, né? E esse capital social aí a lei exige um mínimo de 100 salários mínimos totalmente integralizado. Tá? Então essa que é a noção legal aí que a gente tem da Eireli.
Professor Felipe, nosso público aqui é um público bastante misto. A gente, graças a Deus, tem muita gente que é da área do direito, mas tem gente que não é da área do direito. Então, eu queria que você explicasse para esse pessoal que está aí nos assistindo, que manda as dúvidas para a gente, mas o que é esse negócio de capital integralizado? O que é esse negócio da responsabilidade só atingir o sócio? Ele é sócio dele mesmo? Como é que funciona? O que é isso? O que é esse capital integralizado? Muita gente realmente confunde, né? A gente tem aí dois conceitos, né, que a gente precisa definir bem. Um é o capital subscrito e o outro é o capital integralizado. Então, quando a gente fala que é o capital subscrito, significa a promessa que o sócio faz de realizar aporte para a constituição de uma sociedade. O capital integralizado já é a promessa cumprida, né? Então, no caso da Ireli, não adianta fazer muita promessa, não. Você tem que cumprir realmente com o que você fala. Tem que pagar aquele valor que você... Tem que pagar aquele valor que a lei você prometeu. Exige. Exatamente. Entendi. Que tá no contrato social, que é o próprio sócio que vai dizer qual é esse valor. É isso? Perfeito. Na verdade, a lei exige um mínimo de 100 salários mínimos, né? Então, esse é o mínimo. Não, a lei não fala em nenhum teto. Então, a gente parte aí do piso de 100 salários mínimos e... O céu é o limite. O céu é o limite. Tá joia. E essa Ireli, ela é nova, ela surgiu agora. Quando começou a Ireli, quando é que ela foi inserida no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico? A Ireli, ela surgiu por meio de uma reforma, né, uma mini reforma, digamos aí, uma mini reforma societária no Código Civil em 2011. E aí, né, a lei 2444, ela teve uma vacácio, né, um período aí até produzir realmente seus efeitos de 6 meses, salvo engano. Então, começou a valer efetivamente em 2012. Ela, né, como ela veio fruto de uma evolução, essa evolução reconheceu, na verdade, que a gente não tinha, né, uma limitação de responsabilidade para aquele que se dedicasse ao exercício da atividade empresarial de forma isolada. A gente tinha, né, na legislação aí, uma possibilidade de um único sócio, mas apenas para as grandes estruturas empresariais. Então, tinha lá a subsidiária integral, que é aquela sociedade constituída por um único acionista brasileiro, né, consta lá na Lei 6.404, e também da empresa pública, né, que o Estado ou a União, enfim, detém a integralidade do capital social. Tá? Então, tirando essas possibilidades aí de um único sócio, né, da subsidiária integral e da empresa pública, a legislação realmente não dispunha, né, dessa possibilidade, por exemplo, para uma pessoa física, né? E o reconhecimento, na verdade, legal de que existiam, na verdade, sociedades, né, e aí com uma roupagem da sociedade limitada, em que um sócio ficava com 99% das cotas e o outro com 1%. Então, na verdade, era o que a gente chamava de homem de palha. Ele não tinha representação, ele não era sócio, na verdade. Era só para forma, era só para atender o requisito da lei, né? Para poder atender o requisito de pluralidade de sócios. Entendi. Exatamente. E você falou que a lei é de 2011, ela teve uma vacatio legis, quer dizer, ela demorou para entrar em vigor 6 meses, só entrou em vigor mesmo em 2012. Então nós temos aí 6 anos já de Ireli. Você já pode dar para a gente uma noção da quantidade de Irelis hoje existentes, ou na nossa região, ou no Brasil, já existe um número aí das empresas nessa categoria? Eu não posso afirmar um número fechado, né, mas posso dizer para você que, pelo menos em termos de trabalhos desenvolvidos no escritório, a gente
começou, né, de fato aí a trabalhar mais com o número de pessoas interessadas na Eireli do que propriamente na limitada. Tá certo. E o que que precisa? Quais são os requisitos? O que que precisa fazer para ter uma Eireli? O que que precisa? Qual o mínimo? Qual o máximo? Quem que pode fazer? Qualquer um pode fazer? Como é que funciona isso? Essa pergunta é Quais são os de requisitos fato boa, porque ela dessa lei? tem vários desdobramentos, né? Quando a lei fala, né, da empresa individual de responsabilidade limitada, ela fala para a gente, né, vai traçar para a gente alguns requisitos, né? O primeiro é de que seja um único sócio, né? Eu tenho que ter apenas um único sócio, ao contrário das sociedades em que eu tenho que ter uma pluralidade de sócios. O segundo requisito diz que esse único sócio ele deve ser o detentor da integralidade do capital social. Então, ele não pode dividir esse capital social com ninguém. E por último, né, esse único sócio titular da integralidade do capital social, ele deve ter como capital social a quantia mínima de 100 salários mínimos e essa quantia totalmente integralizada. Então, ele tem que realmente declarar que esse capital já está totalmente integralizado no contrato. O que a gente aponta, né, uma falha aí na legislação, na verdade, é de que não se exige, né, da pessoa interessada em constituir uma Eireli a comprovação de que ela realmente cumpriu com a promessa. Então, isso fica apenas declarado em uma cláusula do contrato, de que ele entregou aquela quantia correspondente aos 100 salários mínimos. Então, isso é uma falha que existe na legislação, né, e poderia se adotar uma solução parecida com a Lei 6.404, em que se exige, no mínimo aí, uns 10%, né, do valor do preço de emissão das ações. Entendi. Bem complicado fazer isso. Precisa de um advogado para fazer uma empresa dessa? Ou ele basta fazer isso com o contador dele? Como é que alguém pode fazer? Precisa de um advogado para fazer a Eireli? Questão prática boa. Iniciando a Eireli, ela pode ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, em sendo enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, de fato, o serviço, né, do advogado ele acaba sendo facultativo para a sua constituição. Tá? Mas, não sendo enquadrada como ME ou EPP, né, como microempresa ou empresa de pequeno, a assinatura do advogado ela se torna obrigatória para o registro nos órgãos competentes. Tá ótimo. Já tenho pergunta aqui, vou ter que parar de fazer pergunta, porque eu tenho pergunta já dos nossos telespectadores. Eu tenho aqui do Daniel Gonçalves, do Jardim Esperança. Muito boa tarde, Daniel. Ele pergunta, eu quero fazer uma empresa só minha. É melhor fazer essa aí? Essa aí é a Eireli, né? E o que é esse capital integralizado? Então, são duas perguntas, né, Daniel? Eu quero fazer uma empresa só minha. É melhor fazer... Vamos começar com essa aqui. É melhor fazer a Eireli? Essa é a pergunta dele. Sem dúvida, né? O propósito aí da Eireli... Ele sai daquela história de ter que ter alguém lá para botar com 1%, né? Exatamente. Ele não tem que ter aquele sócio, botar a esposa dele, botar o irmão, a irmã, ninguém fica com 1% Ninguém de nada, vai né? ficar com 1% de nada, exatamente. Mas também fica tudo na conta dele, porque o ônus e o bônus vai para ele, né? Sim, sem dúvida. A grande vantagem da Eireli, né, com relação, né, ao exercício individual de uma atividade econômica, em primeiro lugar, a limitação da responsabilidade, né? Então, em caso de insucesso nessa atividade, ele não compromete todo o seu patrimônio pessoal, porque a responsabilidade dele é aquela que está declarada no contrato social, né? E a outra seria um aspecto tributário, né? Então, ao invés de você exercer uma determinada atividade, né, econômica
E, enfim, dependendo do valor, chegando à alíquota de 27,5%, né, você com a empresa, que é do imposto de renda, então você com a Eireli, né, sobretudo se você conseguir, por exemplo, enquadrar a Eireli no regime, né, tributário do Simples, então você vai pagar uma alíquota muito menor de imposto de renda. Excelente. E a segunda pergunta que ele faz é o que é o capital integralizado. Dá exemplo para o pessoal aí, o que é esse capital integralizado, como é que funciona na prática. O Orton quer abrir ali uma Eireli, está querendo saber como é que é esse capital integralizado aí. O que ele tem que fazer? Tem que botar o quê? A câmera dele? Como é que funciona isso? Como é que na prática funciona isso? Dá um exemplo aí para o pessoal entender. O capital integralizado significa aquele capital, né, efetivamente cumprido já pelo sócio para a formação do capital social da Eireli. Então, se o Otto, por exemplo, quiser, né, constituir uma Eireli para ele, né, e atender aí o requisito dos 100 salários mínimos, ele vai ter que dizer que ingressou, né, com uma quantia de recursos financeiros para a sociedade equivalente ao São capital. Quase 100 mil reais, é isso? Quase 100 mil reais. Aí, Orton. Não é fácil não, hein? Não é fácil não, hein? Mas aí ele vai ter que fazer o quê com 100 mil reais? A gente tem o lado bom para ele, né, disso aí, é que basta ele dizer que fez isso. Né? A lei não exige que ele comprove que ele realmente tenha feito. Não, que comprove? Mas você não falou que integralizado não é que justamente que ele tenha feito? Isso, mas a lei não exige uma comprovação documental, por exemplo, de que ele realmente cumpriu com a promessa. Né? Então a lei se contenta, na verdade, com a mera declaração dele de que ele cumpriu. Entendi. Recebi agora aqui do Rafael Ângelo. O advogado pode abrir essa empresa? O advogado pode abrir ele, doutor Felipe, professor Felipe? Essa também é uma questão muito boa. A verdade a OAB, né, por meio do seu Conselho Federal, não chama, né, de Eireli, né, mas existe a sociedade unipessoal para o exercício da advocacia. Então, existe o provimento, salvo engano, 170 de 2016, do Conselho Federal da OAB, que regula lá os requisitos que o advogado interessado vai ter que atender para poder exercer, né, a advocacia na forma de pessoa jurídica em forma de sociedade unipessoal. Está respondido aí, doutor? Senhor, eu não sei se é advogado ou não. Rafael Ângelo está respondendo a sua pergunta, né? E vamos aqui. O que mais a gente tem aqui? Então, está respondido para o Daniel Gonçalves. O Orton também entendeu como é que funciona o capital integralizado. Tem que dar o dinheiro mesmo. Esse negócio de ficar fingindo não pode não, hein? Esse negócio de dizer que deu 100 mil aí não deu. O que acontece, o professor Felipe? Se o Orton ele vai e faz aí, você falou que ele pode botar no papel que são 100 mil reais de capital social e ele não integraliza esse capital, quer dizer, ele não dá, ele tem que passar para a empresa esse capital, não é isso? Ele tem que passar para a empresa os 100 mil reais. Ele tem que transferir esse patrimônio para a empresa, não é isso? Se ele não transferir, o que acontece? A gente vai precisar verificar a forma como isso constou no ato constitutivo. Né? Então, assim, como o capital mínimo ele é de 100 salários mínimos e esse capital ele deve ser totalmente integralizado, então, se ele não declara no ato constitutivo de que esse capital realmente foi entregue para a Eireli, ele não consegue efetuar o registro no órgão competente, porque aí você não obedeceu um requisito legal para a constituição da Eireli. Então fica no papel, mas ele não tem nenhuma proteção e também não tem a Eireli, é isso? Não vai ter Eireli enquanto não for registrado o ato constitutivo. E aí só vai registrar o ato constitutivo se tiver integralizado esses 100 mil reais aí, quase 100 mil reais aí de capital social, é isso? Social. Perfeito. Até eu estou aprendendo, viu, Orton? A gente vai sair daqui formado, né? Eu já sou, tá, Orton? E o salário mínimo? Porque você falou que são 100 salários mínimos, né? Se houver alteração do salário mínimo, vai alterar o capital social de quem já tem a Eireli
ou só de quem vai construir uma nova EIRELI? Porque todo ano praticamente muda o salário mínimo, né? E aí, como é que funciona isso? Essa é uma questão realmente muito boa, né? Nós não precisamos nos preocupar, né, em fazer alteração do ato constitutivo se houve o reajuste do salário mínimo, né? Por que a gente não precisa se preocupar com relação a isso? Porque a gente seguiu as regras vigentes, né, na época em que fizemos o nosso ato constitutivo. Então, toda vez que há uma lei, enfim, né, ela tem que observar, evidentemente, aí, respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, como é o caso do ato constitutivo da EIRELI. Pode falar, desculpa. Então, essa seria o caso, né? Agora, diferente ocorre quando eu tenho, por exemplo, que fazer realmente uma alteração, né, no ato constitutivo. Eu vou, por exemplo, mudar de sede, enfim, ou abrir uma filial, né, e preciso realmente alterar o ato constitutivo, e aí o salário mínimo já é outro, né? Nessa situação eu preciso adequar. Quando fizer a alteração. Quando fizer a alteração. No contrato social, o valor, ele é em reais ou é em salários mínimos? Você falou que o requisito é de 100 salários mínimos. Eu posso colocar no contrato social que o valor, né, do contrato é de 100 salários mínimos, ou eu vou ter que botar o valor em real, convertido já? Muito boa também. Não, no capital social eu tenho que declarar em reais. Porque aí eu vou ter que fazer a integralização do correspondente em reais. Exatamente. Sei que a gente não gosta muito de fazer conta, né? Advogado normalmente é avesso à matemática. Mas vezes multiplicar por 100 não é muito difícil, né? Você bota 2 zerinhos, está tudo certinho, né? Tá resolvido o assunto. Advogado realmente matemática não combina, né? Quando fala advogado, o Horto, isso é para você saber, ó, advogado odeia sucessões, direito sucessório, que tem aquele negócio, não, tem que dividir o patrimônio, a herança, tem que dividir 1/3 para 1. 1/3 de quê? Não, 1/3 não sei fazer isso não. 1/3 é muito difícil, 1/4, 2/5, não dá não. Então, o advogado tem ojeriza a matemática. Eu não tenho não, tá? Eu até gosto de matemática, você fazer uma continha ali de 4 mais 4, 5 mais 5, e só por aí também. Então, com o salário mínimo, se alterar o salário mínimo, eu não preciso fazer alteração contratual. Eu posso fazer, eu só preciso alterar se eu fizer uma alteração contratual depois de alterado. Perfeito, né? perfeito. Então, não é só porque alterou o contrato, o salário mínimo, que eu tenho que alterar o contrato social. Perfeito. Então, entendido. Mais uma pergunta aqui da Rita Azevedo, do Alecrim. Alecrim é São Pedro, Orton? Passa lá? Às vezes passa? Gente, um abraço aí para quem está assistindo a gente em São Pedro, para quem consegue assistir. Que bom que vocês estão assistindo aí. Um abraço, Rita. Obrigado pela pergunta enviada. Eu já tenho uma empresa individual. É melhor virar EIRELI? Tem uma outra pergunta aqui, mas vamos primeiro a essa. Eu já tenho uma empresa individual. É melhor virar EIRELI? É difícil saber porque você não sabe qual é a empresa dela, né? Pela forma, o caso concreto ali pela forma como ela colocou aí, né, ela deve ser empresária individual, né? Ela exerce atividade empresarial em nome próprio, né, e não tem nenhuma limitação com relação à responsabilidade dela. Então, ela compromete de fato todo o patrimônio pessoal dela. Então, o ideal seria, né, se ela quiser realmente limitar a sua responsabilidade, né, seria realizar aí uma transformação de empresário individual para empresa individual de responsabilidade limitada. Professor Felipe, você falou aí esse negócio de responder, o capital integral. Vamos explicar aí para os nossos telespectadores, que muitos não são formados, não são da área do direito, e tem muitas dúvidas nesses jargões jurídicos que a gente acaba não entendendo, né? Que é isso? Quer dizer que se tiver alguém cobrando alguma coisa, um trabalhador, um empregado, e aí vai contra o patrimônio da pessoa toda, como é que funciona? O que é isso?
Explica para o pessoal aí, para a gente Vamos lá, deixa eu ver se eu tirar as entendi. dúvidas disso. A questão da limitação da responsabilidade? Eu tenho uma empresa, você falou que ela tem ali, vamos dizer, uma empresa individual, ela é empresária individual, e ela está perguntando se é interessante para ela transformar isso Sim. numa Ireli. Como é que é isso? O patrimônio todo dela, só o patrimônio integralizado? Como é que qual é a diferença disso? Sim, é uma questão muito boa, realmente. Hoje, né, depois dessa reforma que foi realizada no Código Civil, né, e começou a produzir os efeitos em 2012, a legislação passou a prever duas formas de exercício da atividade econômica de forma individual. Né? Você pode operar como empresário individual e pode operar com a empresa individual de responsabilidade limitada. Quando você opera, né, como empresário individual, né, você opera, apesar de ter, né, o CNPJ, isso acaba confundindo muita gente, acha que o empresário individual é a pessoa jurídica. Não é. O empresário individual ele é a pessoa física. Né? Então, como ele é uma única pessoa, né, essa única pessoa ela só tem apenas um único patrimônio. Né? E é por isso que ele tem essa ilimitação na sua responsabilidade. Então, se ele exerce atividade, né, um exemplo que a gente sempre brinca, se ele tem a atividade empresarial dele aqui em Cabo Frio, né, mas ele, enfim, adquiriu por doação ou o que for, uma casa de veraneio em Búzios. Né, e um credor da sua atividade empresarial descobre esse bem em uma execução, enfim, e indica a casa de veraneio em Búzios a penhora. Né? Não tem como ela sustentar de que não poderia incidir a penhora, por exemplo, naquele imóvel lá, naquela casa de veraneio, porque a não ser se fosse bem de família. Não, né? não tem como sustentar isso, que é bem de família. Não tem como sustentar. Tá? Então, assim, então, independente da forma dela adquirir os bens, né, todos eles vão responder pelo insucesso da atividade empresarial. Isso não ocorre na Ireli. Né? Por que não ocorre na Ireli? Porque a Ireli já é uma pessoa jurídica diferente, é uma pessoa com personalidade jurídica diferente. Então, em caso de insucesso da Ireli, o que fica comprometido são os bens sociais da própria Ireli, e não o bem particular do sócio. Então, acho que você até já respondeu a segunda pergunta dela aqui, que é se existe diferença entre empresário individual e a Ireli. Então, existe diferença porque o empresário individual ele é a pessoa física e a Ireli é a pessoa jurídica. Exato. O empresário individual vai responder por todos os seus bens, pode perder casa, carro, tudo, e a Ireli só vai perder os bens da empresa, é isso? Perfeito, perfeito. Vai perder os bens que forem integralizados, que ela vai perder. Que forem integralizados e que vierem, né, posteriormente com o exercício da atividade. Integrar o patrimônio da empresa. Integrando o patrimônio da empresa. Tá perfeito. E você falou de ME, de empresa de pequeno porte. A Ireli pode ser qualquer uma delas, ela pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa de pequeno porte, ela pode ser uma empresa de médio porte. Qual é as possibilidades? Quais são as possibilidades que a Ireli pode chegar aí? O que ela pode Perfeito. fazer? O tipo societário, quando a gente trabalha, né, é Ireli, né, ou uma limitada, ou a sociedade anônima, ou o que for. Né? Microempresa e empresa de pequeno porte, na verdade, não indicam um tipo societário. A microempresa e empresa de pequeno porte, eles, na verdade, eles são um conceito fiscal, né? É um critério fiscal e tem por base, na verdade, o faturamento. Tá? Então, a Ireli, ela pode ser uma microempresa, como ela pode ser uma empresa de pequeno porte. Tudo vai depender do faturamento que ela obtiver no exercício da sua atividade econômica. Né? A microempresa vai ser aquela que tem o faturamento bruto aí dentro de um ano calendário, no valor de até R$360 mil. Né? E a empresa de pequeno porte
é aquela que vai ter o faturamento bruto, né, dentro também de um ano calendário, entre 360 mil e até 4 milhões e 800 mil. Acima disso não pode ser Ireli. Se ela tiver faturamento maior do que 4 milhões e 800 mil, ela não pode ser Ireli. Ela pode até ser uma Ireli, continuar sendo a Ireli. Ela só não vai ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. E existe alguma vantagem para alguma empresa que ela se transformar em Ireli para se proteger ou para eventualmente burlar alguma coisa? Isso ocorre? Acontece alguma coisa nesse sentido de assim, vou me transformar na Ireli que aí eu vou deixar de ter que cumprir isso ou aquilo? Ocorre isso ou isso não é bem a... Não, como forma de proteção... De proteção já tem, porque a empresa já tem a proteção. Já tem a proteção da limitação da responsabilidade dela ao capital social. Ela vai proteger o empresário individual, né? Esse que é o que antes tinha o patrimônio todo exposto, né? Isso, porque historicamente, na verdade, veio exatamente para suprir essa lacuna na legislação, né? Porque forçava, na verdade, as pessoas, né, a chamarem, né, o sócio homem de palha, né, para deter 1%, e quando na verdade aquilo não se tratava de uma sociedade, ele simplesmente figurava no contrato social para poder atender um requisito da pluralidade de sócios. Tá joia. Tenho mais uma pergunta aqui do Ângelo Lima, da Passagem. Já tem uma limitada. Acho que já foi respondido. Já tem uma limitada. Posso abrir uma Ireli? Quem pode abrir uma Ireli? Acho que já foi respondido. Quer dizer, uma limitada, aqui já pode ser... Sem problema, a gente pode trabalhar nela de novo. Né? Que aqui já não é a empresa individual, aqui já é uma empresa mesmo. Já é uma empresa limitada. Não é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, e ele quer saber se ele pode transformar uma pessoa jurídica unipessoal. Acho que é isso que ele quer saber. É uma questão também com alguns desdobramentos, na verdade. Né? Se ele já possui uma sociedade limitada, né, ele até pode requerer também a sua transformação em empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Mas de que maneira? Quando for quebrada a pluralidade de sócios. Né? Então, não sei qual é a quantidade de sócios que ele possui na sociedade limitada dele, né? Mas nos casos mais simples, em que eu tenho uma limitada com apenas 2 sócios, né? Se um sai da sociedade por alguma razão, né? Ou discussão, ou falecimento, né? Você quebra essa pluralidade de sócios e o Código Civil estabelece o prazo para que o sócio remanescente, para que ele restabeleça essa pluralidade de sócios aí no prazo de 180 dias. Então, se ele não fizer isso, a sociedade cai em dissolução. Né? Mas dentro desse prazo de 180 dias, ele pode requerer a transformação dele de sociedade limitada para uma Ireli. Empresa individual de responsabilidade limitada. E aí ele pergunta também, quem pode abrir uma Ireli? Eu acho que você também já falou disso, porque às vezes as pessoas perguntam aqui, talvez até porque não tenham entendido direito, porque às vezes é complicado, é confuso. Às vezes a gente fica aqui, o Horta está quase se formando aqui, a gente já vive falando, mas às vezes é complicado, não é? Não é complicado? Então, às vezes aí vem a pergunta, a pessoa assistiu, está lá assistindo, mas está perguntando porque não está entendendo, quer esmiuçar melhor isso aí, porque está interessado. Sem problema. É complicado então, para a gente que é da área, imagina para quem não é. É verdade, é verdade. Quem que pode abrir uma Ireli? Então, explica lá para o nosso amigo Ângelo Lima da Passagem. Boa tarde, Ângelo. A sua pergunta vai me levar um tempinho aí. Tá? Fica à vontade que a gente tem... O Horto não cortou a gente ainda não. Ainda não. O que acontece? A gente tem aqui 2 posições, na verdade. Né? Uma primeira corrente aí entende que qualquer pessoa, né, evidentemente, sendo maior, capaz, né, poderia constituir uma Ireli.
Não haveria nenhuma restrição quanto à natureza da pessoa, se seria pessoa física, se seria pessoa jurídica. Então, qualquer pessoa poderia ser sócia, né, de uma Eireli. O grande problema é que, dentro da regulamentação feita pelo Código Civil, né, eles colocaram uma proibição destinada à pessoa física, à pessoa natural, né, de que ela só possa figurar, né, na Eireli, em uma única Eireli. Então, evidente, você pode constituir uma Eireli e com essa Eireli você abrir filiais, sem problema nenhum. Mas você não poderia, né, eu, por exemplo, né, Felipe Zulo, eu não poderia constituir uma Eireli para exercer uma determinada atividade, um comércio de roupa, por exemplo, e constituir, né, uma segunda Eireli para, por exemplo, exercer o comércio de papelaria, no ramo de papelaria. Então, isso a lei veda. Tá? E aí, ao meu ver, na verdade, né, e aí se entendeu que pessoa jurídica, em razão dessa proibição, não poderia constituir uma Eireli. Né? A meu ver, isso é um entendimento. Isso é um entendimento. Isso é um entendimento. A meu ver, tá, não haveria esse problema. Né? Por quê? Desde que eu estenda também essa proibição para a pessoa jurídica. Né? Então, a pessoa jurídica que quiser, né, constituir uma Eireli, ela pode, sem problema nenhum, né, constituir a sua Eireli, mas ela não poderia também figurar em mais de uma Eireli. Peraí, vamos ver se a gente entendeu aqui, porque até eu fiquei confuso aqui agora. Quer dizer que a gente tem uma empresa com vários sócios, né? 2, 3, 4, 5 sócios, porque uma pessoa jurídica pode ter vários sócios, né? E essa pessoa, a pessoa jurídica tem lá ABC Limitada, ela vai virar uma Eireli, ela vai virar não, ela vai criar uma Eireli, uma pessoa jurídica unipessoal, constituída por essa pessoa jurídica, que na verdade é constituída por vários sócios. É isso aí? Perfeito, é isso mesmo. Para quê? A pergunta que vem em seguida é para quê? Qual a vantagem, qual a finalidade, com qual o interesse? Para que uma empresa... acho que é a pergunta que qualquer um vai fazer, que vai estar nos assistindo, vai fazer. Para que uma pessoa jurídica que já tem sócios, né, já é uma pessoa jurídica, tem tudo regularizado, tudo legalizado, ela vai se transformar numa pessoa jurídica unipessoal, com qual finalidade? Para que ela vai fazer isso? Ou isso é só uma discussão acadêmica que não tem implicação prática? Não, tem implicação prática. Né? Dá o exemplo básico aí de distinção em termos de procedimento com relação à abertura de filial. Né? Se eu exerço a minha atividade aqui em Cabo Frio, né, no estado do Rio, e porventura a minha empresa, enfim, tenha obtido um contrato de empreitada, alguma situação assim, em um outro estado, né, normalmente é a exigência das empresas, né, das contratantes, que você tenha uma base nessa outra cidade para você poder atender. Então você teria que abrir uma filial nessa outra cidade. Né? Então, qual que é o procedimento de abertura de filial? Eu tenho que fazer uma alteração no contrato social, onde eu tenho a minha sede, né? E depois eu tenho que, comprovada a alteração já realizada, eu tenho que levar para o segundo estado, onde eu vou me instalar, comprovando que eu fiz a alteração aqui, para poder, então, eles efetuarem um registro dos atos constitutivos lá. Ou seja, ao invés de eu fazer essa prova, né, em 2 juntas comerciais, pagando custas, né, em 2 estados diferentes, eu simplesmente resolvo constituir a minha Eireli direto lá no segundo estado. Mas só posso fazer uma filial. Não vai ser filial, vai ser uma nova pessoa jurídica. Sim, mas eu só posso fazer essa pessoa jurídica, mas não posso fazer uma nova. Uma segunda pessoa jurídica. Uma segunda Eireli, não. Eireli. Então, vamos dizer, você falou que isso seria para, ao invés de fazer uma filial daquela pessoa jurídica, você vai fazer uma nova pessoa jurídica. Isso. Então, não posso fazer 2 filiais. Essa é a minha dúvida aqui.
você está falando aqui, eu estou pensando assim, pô, mas eu tenho uma filial que não é filial, é só uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica nova, mas aí você pode constituir uma filial da Eireli lá naquele estado. Ah, sim, mas para um terceiro estado já não posso. Aí vai ser filial, você não vai poder fazer uma Eireli. Entendi. E tem várias espécies de Eireli? Só tem uma espécie? Como é que... tem mais de um tipo de Eireli? Essa é uma questão mais acadêmica do que prática, né? Ela diz, na verdade, é um critério que a gente adota com relação ao momento em que a gente vai adotar a Eireli. Então, se eu trabalho com a constituição da Eireli, a gente diz que ela se trata de uma Eireli originária, né? Mas se eu já exerço a atividade econômica e vou requerer, por exemplo, minha transformação, então daí a gente já fala em Eireli derivada, como foi o caso do nosso amigo Daniel, salvo engano, né, de que ele tem... Ângelo Lima, né, de que ele tem a sociedade limitada e estaria interessado em abrir uma Eireli. O Ângelo, acho que ele está querendo cortar a esposa, que a esposa tem 1%, lá deve ser isso. Tô brincando, tá, Ângelo? De repente não é isso não, né? De repente é o cunhado é pior. É pior, porque cunhado é cunhado, né? E atividades. Quais são as atividades possíveis numa Eireli? Qualquer atividade, qualquer tipo de exercício, ela pode exercer qualquer comércio, serviço. Banco acho que não pode ser não, né? Não, banco não. Banco não, né? Banco não. Mas qualquer atividade empresarial pode ser objeto de uma Eireli. A Eireli pode ser desde papelaria até empresa. Qual é o âmbito de atuação da Eireli? Onde que ela pode atuar? Quem está nos assistindo aí quer fazer uma Eireli e aí de repente você fala que, olha, não pode fazer isso não. E o cara fala assim, poxa, o Otto vai fazer umas 3 ou 4 Eirelis ali, não sei. Não pode, Otto. Não pode não, só uma. Só uma. Essa é uma pergunta realmente muito boa. Não tem limite com relação à atividade econômica para a gente poder constituir a Eireli. Então, eu posso constituir uma Eireli para exercer qualquer tipo de atividade econômica. Essa questão, ela remonta a gente, na verdade, à distinção que o próprio Código Civil lhe faz de atividade empresarial e atividade não empresarial. A atividade empresarial é aquela que é exercida pelo empresário sujeito a registro, tá? E a atividade não econômica seriam aquelas, né, em razão do exercício de uma profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Então, o que a gente vai precisar, na verdade, o exercício de uma atividade econômica por meio de uma Eireli, é sempre observar os requisitos legais para o exercício dessas atividades. Então, para o exercício da atividade empresarial, eu vou ter que exercer essa atividade econômica de forma organizada, né, e fazer o registro no órgão competente, no caso seria a junta comercial. Em se tratando de exercício econômico de outras atividades, né, por exemplo, com relação, como foi a pergunta aqui da sociedade unipessoal para os advogados, né, a gente vai ter que obedecer, na verdade, ao que a própria OAB regulamenta. Né? E aí a gente vai seguindo esse... Cada subseção da OAB que vai regulamentar ou é a OAB nacional? Não. É o Conselho Federal da OAB que regulamentou essa questão da sociedade unipessoal. E aí cada seccional da OAB, né, é responsável por efetuar o registro desses atos constitutivos. De cada empresa unipessoal. De cada sociedade unipessoal. E aí tem que ser a OAB do local do escritório, né? Do local do escritório, perfeito. Mas você falou que o trabalho científico, artístico, esse é empresarial? Ou esse não é empresarial? Esse não é empresarial, mas pode ser desenvolvido dentro de uma Eireli. Mesmo não sendo atividade empresária? Mesmo não sendo atividade empresária. Então, por exemplo, os médicos, né, caso queiram, normalmente os médicos exercem de forma individual também, mas como pessoa física, dentro dos seus consultórios. Sem a proteção que dá Sem a proteção que a Eireli lhes confere.
né? Então, o médico que Ó, tem atende... bastante médico aqui em Cabo Frio que vão... Presta atenção, hein, gente? Vamos repetir, hein? Para os médicos, ele pode abrir uma Ireli aí, né? Pode abrir uma Ireli para exercer essa atividade, né, que eles exercem dentro dos seus consultórios. Não tem problema nenhum. Com a vantagem de ter proteção, né, do patrimônio, limitado ali ao contrato social, né, ao que foi estabelecido no contrato social. Obedecendo sempre né, a eventual regulamentação aí feita pelo Conselho de Medicina. E na parte literária e artística, o que sobra aí para fazer essas... Aí, artesão, quem que tem, que eles podem fazer uma empresa individual também, da mesma forma que o médico, né? Perfeito, perfeito. Mesmo não sendo, isso não é atividade empresarial, mas o que vai diferenciar isso para quem vai fazer? Eu exerço uma atividade empresarial, eu não exerço uma atividade empresarial, o que isso vai mudar para quem quer criar uma Ireli? Não muda nada, não tem diferença nenhuma? Tem, na prática... vai tocar diretamente com relação ao órgão de registro. Né? Quem que vai registrar a empresa? Quem que vai registrar. Então, se você vai exercer por meio de uma Ireli uma atividade econômica, né, uma atividade empresarial, então você deve procurar fazer o registro do seu ato constitutivo na junta comercial. Se você vai exercer uma atividade econômica não empresarial, então você procura o registro civil de pessoas jurídicas, né? São os famosos cartórios aí que a gente dispõe. Que vai fazer esse registro dessas empresas. Da Ireli, perfeito. De quem não é empresário, né? De quem não é empresário. Você tem um escritório, o professor Felipe, além de todo esse currículo que eu passei aqui para ele é advogado também em Macaé, né, Felipe? Isso. Em Macaé. Ele deve ter um portfólio dele com 427 empresas que ele advoga lá, mais ou menos. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. E como é que é isso? As pessoas vão te procurar lá já para fazer o contrato social de uma Ireli. Como é que está na prática isso? O que você tem para contar para a gente da prática da advocacia para o empresário? O empresário ou quem quer abrir uma Ireli, ele deve procurar antes, deve procurar depois. O que está acontecendo na prática que você vivencia lá em Macaé para essa questão do direito empresarial? Na prática, na verdade, as pessoas procuram, né, a constituição de uma Ireli para poder, enfim, exercer a atividade econômica dentro de um nicho que eles tenham considerado interessante para o exercício dessa atividade, e sempre procurando com dois focos, né? Um planejamento tributário, né? E a limitação da responsabilidade. E tem muita empresa lá procurando você para... O que você tem mais? O que você mais encontra lá de problemas? O pessoal vem procurar vocês para quê? Qual é o principal foco do empresário quando vai te procurar lá? O que eles estão buscando? O que eles estão precisando mais? Hoje em dia, na verdade, a gente tá mais dentro de conflito societário, né? Dentro dessas questões judiciais aí relacionadas a um conflito societário, né? Porque um sócio não gostou, às vezes, de um comentário, e aí, enfim, aí quebra a confiança que um tinha no outro. Com o outro. E fica, né, ele sai da sociedade, não fala mais nada, e às vezes o outro sócio depende da assinatura desse sócio que saiu para poder tocar a administração, né? Então, normalmente são esses os casos aí que tem aparecido aí pra gente. Entendi. Muito bacana. Eu estou recebendo mais um monte de perguntas aqui, mas já estão sinalizando lá para cortar minha cabeça aqui. O povo já quer cortar já. Eu vou ter que convidar de novo o professor Felipe para vir aqui, para dar mais umas aulas para a gente aqui, porque o povo está perguntando um monte de coisa aqui. Vou pedir até para mandar por e-mail, porque não vai dar tempo da gente responder, que o programa já está no nosso fim aqui, está encerrando, e já estão ali já fazendo sinais ali, até quase que estão me xingando ali. Então, professor Felipe, quem quiser procurar o seu escritório, quem quiser te procurar ou mandar uma dúvida, as pessoas que
que estão quem quiser fazer perguntas aqui diretamente lá para o escritório, lá para você, pode mandar para você diretamente, você responde aí para o pessoal, ou você já vai cobrar consulta via e-mail, como é que vai ser isso aí? Eu posso constituir o Paulo como meu representante. Você quer fazer uma Não, pergunta? brincando. Ah, tá. Não, mantenho aberto. Depois eu posso disponibilizar, né, o meu e-mail. Né, as perguntas que não consegui responder aqui no programa, as pessoas podem encaminhar diretamente para o meu e-mail, podendo ajudar, sempre, né, me coloco à disposição. Então tá ótimo. Professor Felipe, a Ireli, ela é constituída, você falou que ela é constituída em cada conselho, se não for atividade empresarial, se for científica, artística, ela vai ser feita em cada setor. Para o médico vai fazer isso aonde? No próprio CRM? O CRM faz esse cadastro do médico? O médico ele segue um registro um pouco diferente do que a da OAB. Explica aqui, porque tem muito médico aqui em Cabo Frio e a gente está... Então, precisa o ideal, essas perguntas, essas dúvidas. Sim, sem problema. O ideal é a gente reconhecer, na verdade, que a atividade meramente, né, a atividade médica, na verdade, ela é uma atividade não empresarial. Então, como atividade não empresarial, o órgão de registro fica a cargo dos cartórios. Então, ele leva, em primeiro lugar, esse ato constitutivo da Ireli a ser registrado no cartório, e uma vez efetivado o registro no cartório, então ele depois procede com o registro junto ao Conselho Regional de Medicina, né, a que ele pertence. E o Conselho Nacional de Medicina, o Conselho Regional, eles têm alguma regra própria para a Ireli? Isso aí já tem alguma coisa, como é o caso da OAB, dos advogados, ou utiliza regra geral? O que o médico vai utilizar? Não, na verdade, a regulamentação, né, da OAB, né, com relação à sociedade unipessoal, ela até é mais rígida um pouco. Tá? Com relação ao Conselho de Medicina, né, a exigência que eles têm é apenas de você declarar no ato constitutivo quem vai ser o médico responsável pelo exercício da atividade. Tá? Já no Conselho, o Conselho Federal da OAB regulamentou a situação um pouco diferente. Né? Então, a gente fica com a sociedade unipessoal, que deveria ser de responsabilidade limitada, mas a OAB ela regulamentou de maneira diferente, dizendo que a responsabilidade do advogado deve declarar no ato constitutivo que a sua responsabilidade ela é subsidiária e ilimitada. Então, eu tenho, né, uma Ireli um tanto quanto capenga. Né? Não tem proteção, né? Não teria essa proteção. Teria a proteção apenas da OAB com relação à responsabilidade subsidiária. Tá? Em termos práticos, significa o quê? Que ao invés de o credor, né, ir diretamente no patrimônio do advogado, ele vai primeiro ter que comprovar que esgotaram-se os bens do patrimônio da sociedade unipessoal para então percorrer aí o patrimônio do advogado. Então não está protegendo muito o advogado não, né? O advogado tá no limbo aí, né? Bom, nosso tempo já encerrou, já estão aqui me brigando comigo e eu vou passar aqui para o professor Felipe, para ele se despedir aqui do programa, mas já com o compromisso, a intimação, para ele voltar aqui para dar outras aulas aqui para a gente, que o povo aqui está cheio de perguntas. Tá? Professor Felipe. É sempre bom, né, retornar aqui a Cabo Frio. Na verdade, iniciei a minha carreira jurídica verdade. Aqui em Cabo Frio, né, até porque também eu preciso frequentar também mais as praias aqui. Não é? Né? Mas isso é verdade. Você vem pro programa e passa. Eu venho pro programa. Vem pra praia, depois você vem pro programa. Eu posso vir pro programa, sem problema aí. nenhum. Mas é sempre bom voltar aqui a Cabo Frio, né, visitar velhos amigos, né, e sempre
né, que puder ajudar, estarei à ordem. Então já está mais do que intimado, já está o compromisso dele aqui de voltar, viu? Já vou marcar até a data para ele voltar aqui. Agradeço imensamente a presença do professor Felipe aqui. Foi assim, altamente esclarecedor. Até o Orton já vai abrir uma IRELI amanhã. Ele já amanhã mesmo, né? Ó, 100 mil, hein? 100 mil, hein? 10%, 10% você sabe, né? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado aos telespectadores que estão aí em casa, torcendo aqui pelo programa, mandando pergunta. São vocês que fazem o programa é para vocês. Graças às perguntas de vocês que a gente está direcionando, a gente está convidando pessoas para responder essas perguntas, para o que vocês estão precisando. Vieram perguntas da empresa individual. A gente não trouxe qualquer um, não. A gente trouxe um professor de direito empresarial para dar aula aqui para o programa, para explicar tudo, tintim por tintim, para vocês saírem daqui já fazendo uma empresa individual. Isso é muito bom para a gente, é muito bom para o programa. Então, continuem aí participando, entre na nossa fanpage. É muito importante essa participação de vocês. Agradeço muito aí a cada um, tá? Um grande abraço, fica aí no canal 10, que semana que vem tem mais, tá? Grande beijo.